Encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Negueb, e à costa marítima, terra dos amorreus, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. E é daqui que procuraremos tirar alimento para as nossas almas também, esta manhã. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, diante destas palavras que Moisés falou ao povo, diante deste livro que foi escrito para ensino do Teu povo e ensino de nós que estamos aqui reunidos como Tua Igreja, como Teus filhos. Obrigado, nosso Deus, pela vida de Moisés, obrigado pela vida de Abraão, de Isaque e de Jacó, pelas histórias que estes homens viveram e pelo que nós podemos aprender com estas experiências. Pedimos a Tua bênção para este momento em que estamos diante da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os nossos pequeninos saem com a Irmã Graça, os irmãos podem sentar e usar o seu bloco de notas, o seu dispositivo eletrónico para anotar aquilo que vamos lendo da Palavra de Deus, outros textos que vão trazer luz, que vão trazer sentido para nós, vão fazer sentido para nós que estamos a viver muito tempo depois desta experiência. Mais de 3.000 anos se passaram desde que este livro foi escrito, mas ele ainda fala hoje e tem falado para muitos crentes ao longo dos séculos e está hoje diante de nós para que deixemos que o Senhor fale connosco. Este é um livro que apresenta a história de Israel, que está pronta, está preparada para entrar para uma nova vida. Ela está às portas da terra prometida. Dificuldades e deserto ficam para trás, a terra prometida mostra-se à frente. No presente momento há um chamado para um novo compromisso com Deus e um recente entendimento da natureza do compromisso do povo de Deus. Mesmo que o cenário tenha sido um de há mais de 3.000 anos atrás, Deuteronômio ainda é um livro considerável, relevante para nós hoje. Como hoje o mundo ao redor experimentava um tempo de mudanças, de tensões políticas e conflitos militares. No meio dos eventos mundiais, porém, uma comunidade relativamente pequena era exortada por Moisés, chamado de o homem de Deus, a se comprometer com todo o coração com o Senhor, antes de se envolver nas lutas pela conquista da terra prometida. O povo escolhido do reino de Deus chegava à sua realização desapercebido dos grandes poderes do seu tempo, enfrentando do ponto de vista dos padrões humanos o que seriam circunstâncias impossíveis de serem vencidas. Então este livro fornece um paradigma, um padrão para o reino de Deus no mundo moderno. É tempo de renovação do compromisso dentro da nova aliança e de se voltar para o futuro com vistas à posse das promessas de Deus. É um tempo de meditação nas promessas que foram feitas e de olhar para a frente com esperança e renovar o compromisso de caminharmos juntos como crentes, como povo de Deus, em direção a essas promessas que o Senhor nos deixou. Então é um livro sobre uma comunidade que está a ser preparada para uma nova vida. Há coisas que estão a acontecer, eventos mundiais
que estão a mexer com toda a terra. Isso aconteceu naquela época, está a acontecer nos nossos dias. E nós precisamos então de um padrão, de um paradigma, de uma regra de fé e de prática. E essa é a lei do Senhor, é isso que nós temos diante de nós, palavras de Deus que procuramos conhecer para poder obedecer. Como cantamos há pouco naquele cântico: eis-me aqui, Senhor, venho-me render, venho aqui reconhecer que Tu és Deus, que Tu és o Senhor e que Tu tens leis para eu obedecer, tens mandamentos para eu conhecer e obedecer. Levítico também é um livro muito semelhante a este, e tal como o Levítico, o Deuteronômio apresenta algumas leis, mas não avança cronologicamente na história. A história de Deuteronômio ocorre em um local, ao longo de cerca de um mês, cobre um período de um mês. Israel estava acampado num vale a leste do rio Jordão. É um lugar chamado das Campinas, as planícies de Moabe. Passaram-se quase 40 anos desde que os israelitas deixaram o Egito. Então nós conhecemos já um pouco da história de Israel. A fome levou-os para o Egito. Deus tinha levantado um homem e colocado lá no Egito de forma maravilhosa e milagrosa, José, que se tornou como que o primeiro ministro do Egito. E através dele uma grande família, uma família de cerca de 70 pessoas, na verdade um pequeno grupo, mas era uma família, a família de Jacó, foi para o Egito e ali tornaram-se uma grande multidão que gerou conflito com a liderança, com o faraó, o medo que infundiu aquele enorme povo ali formado na terra do Egito, e houve então a perseguição a Israel, a opressão a Israel, e um libertador então foi chamado. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo desse cativeiro do Egito, e nesse trajeto já se tinham passado desde o Egito até a terra prometida cerca de 40 anos. O livro de Deuteronômio concentra-se em eventos que aconteceram nas semanas finais da vida de Moisés. O evento principal foi a comunicação verbal, as palavras de Moisés, a revelação divina ao povo de Israel. Os únicos outros eventos narrados neste livro, então, são o registro da lei por Moisés no livro e a nomeação de Josué como o novo líder. A visão de Moisés na terra de Canaã, a partir do Monte Nebo, ele vê a terra de Canaã, ele vê a terra prometida, e o livro também conta acerca da morte de Moisés. Este livro foi escrito originalmente para o povo de Israel, essa segunda geração que saiu do Egito, aquela geração de 40 a 60 anos de idade, exceto Josué e Caleb, que eram um pouco mais velhos. Eles haviam nascido no Egito e participado como crianças ou adolescentes no Êxodo. Os que tinham menos de 40 anos nasceram e foram criados no deserto, e juntos então formavam aquela geração que estava prestes a conquistar a terra de Canaã sob o comando de Josué, 40 anos depois de terem deixado o Egito. Este é um livro que trata de muitos detalhes jurídicos, muitas leis, mas a ênfase está no povo em vez de estar nos sacerdotes e nos levitas, como está o livro de Levítico. Agora é mais sobre o povo de Israel, sobre famílias, a vida comum, o dia a dia. Quando Moisés convocou a segunda geração de Israel para confiar no Senhor e ser obediente à aliança feita no Horeb, ou no Monte Sinai, ele ilustrou os seus pontos com referências à história passada de Israel. Lembrou Israel da sua rebelião contra o Senhor em Horeb e em Cádiz Barneia, que trouxe consequências devastadoras. Também lembrou da fidelidade do Senhor em dar vitória sobre os inimigos. Acima de tudo, Moisés chamou o povo a tomar posse da terra.
Essa terra que Deus havia prometido por juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés não apenas olhou para trás, mas ele também olhou para a frente. À frente na história, profetizou acerca do futuro e viu uma futura falha de Israel em obedecer a Deus. E essa falha levá-los a serem espalhados entre as nações, antes que o seu juramento aos patriarcas fosse cumprido, de juntar de novo o povo para lhes dar o reino e a terra. Então o livro de Deuteronômio, junto com Salmos e Isaías, revela muito sobre os atributos de Deus. Deus presente na vida das pessoas, Deus presente na vida das famílias. Quem é Deus? Como é Deus? Os atributos de Deus. Deuteronômio, junto então com o livro de Salmos e com a profecia de Isaías, revela muito acerca dos atributos, das características do nosso Deus. É citado diretamente mais de 40 vezes no Novo Testamento. É um livro que em citações só é ultrapassado por Salmos e por Isaías. Muitas alusões ao conteúdo de Deuteronômio existem no Novo Testamento. Deuteronômio revela que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é Deus zeloso, que Ele é fiel, que Ele é amoroso, misericordioso, todavia Ele é um Deus que se ira. Ira-se, Ele zanga-se com o pecado. Este é o Deus que chamou Israel para si. Mais de 250 vezes Moisés repetiu a frase: o Senhor teu Deus. Disse isto a Israel: o Senhor teu Deus. Mais de 250 vezes. Que lembra Israel que Israel tem um Deus. Ele chama Israel para obedecer, temer, amar e servir ao Deus de Israel. Andando nos seus caminhos, guardando os seus mandamentos. Então, ao obedecer, o povo de Israel receberia as bênçãos do Senhor. A obediência e a busca pela santidade pessoal. Não somente conhecer Deus, conhecer as leis de Deus, mas andar com o Senhor e andar em santidade. Isso baseado no caráter de Deus, nos atributos de Deus. Por Ele ser quem é, por Ele ser santo, o povo também deve ser santo. Então esta é uma perspectiva do livro, uma perspectiva panorâmica do livro de Deuteronômio. Quando introduzimos este livro, nós começamos por ler as primeiras palavras que são exatamente assim, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. É assim que começa o livro e é assim que os hebreus se referem ao livro de Deuteronômio. O título deste livro são as primeiras palavras do versículo 1. E esse título é uma descrição melhor do livro, uma vez que este não é uma segunda lei, não é uma outra lei, mas sim, este livro é o registro das palavras da explicação de Moisés sobre a lei. Deuteronômio completa a unidade literária das 5 partes chamada Pentateuco. Significa 5 partes. A lei de Deus tem 5 partes, chama-se Pentateuco, essa estrutura, e o livro de Deuteronômio é o 5º livro dessa estrutura, essa organização chamada Pentateuco. A substância da mensagem que Moisés proferiu aos israelitas foi tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Moisés, portanto, é um homem agindo sob ordens, ele está debaixo de ordens. A demanda de obediência é um tema preeminente em todo o livro de Deuteronômio. É um tema prioritário, um tema que se destaca a obediência. E declarando tal demanda, ou exigindo, chamando o povo à obediência, o próprio Moisés está a viver a mensagem deste livro. Ele está a ser obediente. Aquilo que Deus lhe mandou falar foi o que ele falou. Então ele está a viver a mensagem do livro de Deuteronômio. Moisés falou, versículo 3, lemos que falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. E uma das aplicações que nós fizemos à nossa vida como igreja, como crentes,
é que este também é o nosso papel na vida uns dos outros. É falar. Falar ao nosso povo, falar à nossa família, falar aos nossos irmãos. Tudo o que Deus nos manda falar a respeito deles. Falarmos uns aos outros o que Deus nos manda falar acerca de nós. Nós devemos usar a palavra para edificar, para exortar e para consolar. Isto é profetizar. À luz de 1 Coríntios, no capítulo 14. Este é o nosso papel. O versículo 5 diz que Moisés se encarregou de explicar esta lei. E este também é o objetivo do ministério cristão. É explicar a lei de Deus. Explicar como é que o Evangelho chegou até nós. O que é o Evangelho? Explicar com clareza, com objetividade e com simplicidade qual é a mensagem de Jesus, qual é a mensagem da cruz, como é que a mensagem do Evangelho se desenvolveu. Então esta é também a nossa missão, este é o nosso papel. Ser como Moisés foi para Israel, é nós sermos uns para os outros, aqui, neste lugar, nesta região, e lá fora, com outras pessoas que precisam ouvir acerca do Evangelho, ouvir acerca de Deus. No versículo 1 vamos destacar uma expressão que aparece logo a seguir a estas palavras. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão. Da além do Jordão no deserto. Antes de meditarmos nesta expressão da além do Jordão e o que ela significa, mostrar nestes mapas a jornada essa viagem de Israel, desde o Egito até ao Monte Horeb, o Sinai, e depois do Sinai, de Horeb, até Cades Barneia. O versículo 2 diz que é uma jornada de 11 dias, desde Horeb, no segundo mapa, essa parte do sul, que aparece no sul da terra, na Palestina, até ao norte. É uma jornada de 11 dias, desde Sinai, Monte Horeb, até Cades Barneia. Mas este trajeto já durava 40 anos. Nós lemos no versículo 3, sucedeu que no ano 40, já estávamos no 40º ano, o ano número 40, desde a saída do Egito. O que é que tinha acontecido? O que é que estava a acontecer? Então, nós lemos neste próprio capítulo o que é que fazia com que o povo estivesse ainda do lado de lá do Jordão. Ainda estava aquém da terra prometida. Ainda estava no deserto, numa terra inabitada. É essa a expressão que aparece aí no deserto. Significa uma planície deserta. A palavra Arabá significa um lugar ermo. E há o sentido de esterilidade, não dá fruto. O povo está ainda aquém do lugar que manda leite e mel, que dá fruto, que dá alimento. Há aqui uma linguagem espiritual que é usada pelo Novo Testamento, pelo próprio Senhor Jesus, pelos apóstolos, pelos escritores das cartas no Novo Testamento. Mas uma jornada que poderia ter demorado alguns dias, ela demorou anos. E Êxodo 13, então, nós lemos a explicação. No versículo 17, tendo o faraó deixado o povo ir, diz que Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que seria mais perto. Mas Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então o povo ficou a rodear ali no deserto, ficou às rodas, aos círculos, anos e anos. Porque Deus conhecia o povo, Deus conhecia o coração do povo, conhecia a incredulidade do povo, e esta é uma das explicações que o texto bíblico nos dá.
Então era já o 40º ano, lemos no versículo 3. E a explicação então, e nós vamos ver os versículos, além desta questão de Deus conhecer o coração, a fraqueza, a incredulidade do povo, nós sabemos que a jornada de Israel pelo deserto durou 40 anos. Essa jornada serviu como castigo. Essa jornada de 40 anos serviu para os provar o povo de Israel, provar os filhos de Israel, para os humilhar. A jornada de Israel pelo deserto durante 40 anos serviu para os ensinar a viver na palavra de Deus. Então vamos olhar para esta primeira ideia que o texto nos traz. 40 anos, é já o 40º ano. 40 anos no deserto. E essa jornada de Israel pelo deserto durante 40 anos serviu como castigo. Mais à frente, no capítulo 1, no versículo 34, podem acompanhar a leitura, diz que tendo ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Então está aqui uma explicação porque que o povo demorou tanto tempo para entrar. Por causa de palavras. E que palavras são essas? O versículo 28 apresenta essas palavras, um resumo, faz alusão a essas palavras. O povo disse: para onde subiremos? E há aqui a explicação, eles dizem: os nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Esses irmãos são os espias que foram ver a terra e que voltaram com um discurso assim: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Ficaram impressionados com as barreiras, ficaram impressionados com o tamanho dos inimigos, ficaram impressionados com o tamanho e a fortaleza das cidades. Eles deixaram-se enfraquecer com a visão que tiveram, a visão material e física. Podemos conferir, se quiserem anotar essas referências, Números 14 e também no capítulo 32, está um relato e a explicação daquilo que estava a acontecer, o que Deus viu no coração dos filhos de Israel, a forma como murmuraram contra Moisés, como murmuraram contra Arão, contra os líderes, aqueles que representavam o Senhor. E no capítulo 32, versículo 9, diz que tem esta explicação, que as palavras dos espias desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Mais à frente, Josué explica, no capítulo 5, o Senhor explica o que é que aconteceu durante aquele tempo. Josué capítulo 5, versículo 6, diz que porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Deus viu a incredulidade, Deus viu aquele coração obstinado, aquele coração desconfiado, Ele percebeu a murmuração do povo e Ele deu um castigo. Não vão entrar na terra prometida. Não vão receber as terras. A terra e as bênçãos da terra. Então Deus disse que aquela geração iria morrer no deserto. E Ele fez com que o povo caminhasse em círculos no deserto, naquela pequena extensão de terra que nós vimos há pouco, durante 40 anos, para que os mais velhos, aqueles que viram a terra, que ouviram notícias da terra, que esses morressem e sobrevivessem apenas os mais novos. A jornada então de 40 anos no deserto serviu como castigo para aquela geração. Essa jornada também serviu para os provar e humilhar. Isso está explicado e é dito claramente em Deuteronômio no capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então o tempo no deserto foi um tempo de prova, de provação, mas um tempo de humilhação, para dar ao povo a noção de que eram humanos, de que eram fracos, de que eram pecadores. Mas essa jornada de 40 anos pelo deserto também serviu para os ensinar a viver na palavra de Deus. Isso está no versículo 3 do capítulo 8, diz a Israel, o Senhor, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esta é uma experiência que ocorre na margem de cá do rio. Ainda não haviam passado o rio. Ainda estavam no lado de cá, no lado do deserto, no lado das lutas, da escassez, da fome, da sede, das circunstâncias adversas. A expressão é então essa, de além do Jordão. No fundo é uma forma de dizer a leste do Rio Jordão. Há outras versões que usam exatamente essa expressão, do lado oriental, a leste do Rio Jordão. Ainda estão fora da terra prometida. E esta é uma imagem que no Novo Testamento é usada para mostrar a experiência que nós temos quando ainda estamos na carne. Ainda estamos neste corpo, neste tabernáculo, deste lado da eternidade. Algumas ilustrações, então, no Novo Testamento, para esta figura do deserto, o de além do Jordão, o leste do Jordão. Filipenses 1, Paulo fala de estar ainda, de permanecer ainda na carne. Há um outro lugar onde ele queria chegar, que é Cristo, estar em Cristo, estar com Cristo, mas ele ainda está na carne. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele fala do tabernáculo, deste tabernáculo, referindo-se a essa experiência de estar na carne, de estar no corpo, de estar ainda na história. E Pedro também usa, na segunda carta de Pedro, ele também usa essa expressão. Este tabernáculo, o meu tabernáculo é este corpo, que eu sei que em breve eu vou deixar, mas eu ainda estou do lado de cá. Em Hebreus, no capítulo 4, fazendo uma referência a este momento da passagem do rio, o autor aos Hebreus diz no versículo 8: se Josué lhes houvesse dado descanso ao entrar na terra prometida, ao entrar em Canaã, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então aquela ideia da terra prometida de Canaã era apenas um sinal, era apenas um símbolo, uma imagem do descanso que viria em Cristo. É algo material que reflete uma imagem espiritual e superior. Existe um outro descanso, existe uma outra terra prometida. E é sobre isso que os cristãos têm falado, é isso que a igreja tem acreditado, tem esperado. A outra margem do rio, e de forma poética então há vários hinos que falam do rio, dessa travessia do rio. Assim como Israel atravessou o rio Jordão para entrar na terra prometida, há vários hinos, por exemplo o hino 137. O título é Porque Vivo Está. É um hino conhecido, já cantamos algumas vezes aqui, mas na terceira estrofe deste hino diz assim: um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer para mim será vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro e a vida vale a pena, Cristo
vivo está. Um outro hino que traz esta ideia do rio, da travessia do rio, é o hino 377. O título é Com tua mão segura bem a minha. E também na terceira estrofe lemos assim: quando eu chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, sobre a morte eu hei de triunfar. Mais um hino, este também bem conhecido, o hino 395, Quero estar ao pé da cruz. É o título do hino. Na quarta estrofe, vemos assim no refrão: confiante junto à cruz, sem temor vigio, pois à praia santa irei, salvo além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Mais um hino, e este bem claro, o título é Céu, lindo céu, o hino 580, ao falar sobre o céu, o paraíso, a presença de Jesus, o lugar de descanso. Na segunda estrofe lemos assim: ao passar, ou cantamos assim: ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados nem tristezas eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subi para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. E depois o refrão é: céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu, depois de passar o rio. Então esta é uma imagem no Velho Testamento que nos dá a ideia do que significa passar desta experiência, deste tabernáculo, deste corpo, desta realidade que nós enfrentamos, que pode ser chamada e descrita como deserto, cheia de dificuldades, de anseios, de desejos não satisfeitos, de sofrimento, para aquele lugar de descanso, de plenitude, de regozijo, de alegria, de abundância. Voltando ao versículo 6 de Deuteronômio 1, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. E depois, então, olhando para o versículo 19, então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então lembrar que a jornada de Israel pelo deserto durante 40 anos serviu como castigo. Esse tempo no deserto é chamado aqui de um grande e terrível deserto. E é um tempo em que Deus castiga, que Deus castigou o povo. Enquanto estamos nesta carne, enquanto estamos neste corpo e neste tabernáculo, há momentos de deserto. E eu sei que coisas que aconteceram na minha vida, na vida da minha família, elas aconteceram e que são semelhantes à experiência no deserto. Essa sede e essa necessidade aconteceram como castigo. Perdas financeiras, doenças, dores físicas, relacionamentos quebrados. Coisas que acontecem porque Deus está a punir, Deus está a disciplinar-me. Deus disciplinou-me, Deus castigou-me. Pecados que eu cometi, erros que eu fiz. E Deus trouxe o deserto. Deus colocou-me no deserto. Deus levou-me para o deserto. Aquela experiência do deserto, aquela necessidade, aquela sede, aquele cansaço, aquele medo, aquele frio horrível, aquele calor medonho, aquele vento amedrontador, aquela ansiedade, aquela angústia, como castigo. Isso aconteceu na minha vida. Acredito que vários irmãos, várias irmãs aqui podem se identificar com essa viagem de Israel, esse terrível deserto, momentos de deserto, que serviram como castigo, mas também para provar e para humilhar. Deus revelou ídolos do meu coração, coisas que eu amava mais do que a Ele. Deus quer provar, Deus quer mostrar as coisas que são impuras, aquelas que precisam ser limpas, precisam ser removidas do meu coração.
E Deus leva-me para o deserto, Deus leva-me para esses lugares de necessidade, esses lugares de sofrimento, para essas circunstâncias de pesar, para provar o meu coração, para mostrar idolatria, para mostrar arrogância, autossuficiência, excesso de confiança. Isso aconteceu na minha história, isso aconteceu na minha vida. Experimentar o deserto e o sofrimento para Deus me humilhar, para Deus me colocar à prova, para Deus me provar, para Deus me purificar, para eu abandonar caminhos de morte, caminhos de idolatria, de autossuficiência, de orgulho, de arrogância. Eu consigo identificar na minha vida momentos em que o Senhor me conduziu pelo deserto para me ensinar a viver na palavra de Deus e não a ficar confiante em opiniões de pessoas ou na minha opinião, para não depender de teorias de pessoas estudiosas, para não me deixar influenciar por personalidades e por carisma de pessoas que falam muito bem, que demonstram muita energia, que cantam muito bem, que fazem muito bem o seu trabalho, muito talentosas. Deus levou-me para o deserto espiritual, emocional, às vezes até familiar, ficar sozinho, sentir-me sozinho, para me ensinar a viver na palavra de Deus. O deserto tem este objetivo, tem o objetivo de castigar, de disciplinar, tem o objetivo de provar e de humilhar. O deserto tem este objetivo de nos ensinar a viver na palavra. É não depender de pessoas, de teorias, depender do mundo ou de um sistema corrupto, maligno, enganoso. É por isso que no capítulo 4 de Deuteronômio nós lemos assim no versículo 10: Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Isto é dito claramente pelo Senhor. O que é que o Senhor quer? O Senhor quer que o povo ouça a palavra dEle e que viva debaixo da palavra dEle. E que ensine os filhos a viver debaixo da palavra, debaixo da autoridade da lei do Senhor. Este é o coração do nosso Deus. E Ele faz o que for preciso até levar o seu povo para o deserto. Aquele grande e terrível deserto, que podemos chamar de sinónimo de momentos de crise. Há uns anos atrás chegou às minhas mãos um livro que o título é Nos Desertos da Vida. As crises, o livro diz assim: as crises podem abrir portas para os momentos mais férteis da nossa existência. Essa é a tese do livro. Os momentos de crise, de dificuldade, de luta, podem abrir as portas para os momentos mais férteis, mais frutíferos da nossa existência. Essas crises, esses momentos de deserto podem ser descritos como crises interiores, sentimentos de culpa, complexo de inferioridade, lembrança de traumas emocionais ou físicos, ansiedade, medo, depressão, desânimo ou angústia, insatisfação crónica, frieza espiritual. Eu leio a Bíblia, leem a Bíblia para mim, eu não sinto nada. Estou frio espiritualmente. Não quero saber. É uma crise interior do crente. E é Deus que leva para esse deserto. Pessoas que estão diante da palavra de Deus, mas nem se dão ao trabalho de abrir o livro, de fazer uma nota. Não querem saber de Deus. Foram levadas para o deserto. Estão abandonadas no deserto. É castigo de Deus. Se alguém aqui sinta que Deus está a agir, não tem vontade de ler a Bíblia, está num deserto. Talvez porque nunca nasceu de novo. Ou porque Deus a levou para o deserto e abandonou a sua frieza espiritual. Aquelas noites gélidas do deserto, temperaturas negativas, aquele vento cortante.
Há gente a viver isso. Filhos de crentes, pastores, missionários, passam por essas crises. Mas há crises exteriores, circunstâncias. Não tem nada a ver com o coração, não tem nada a ver com o que se passa dentro de mim, se tenho vontade, se não tenho vontade, mas morreu um ente querido, morreu um parente, um marido, um filho, o pai, mãe, um avô, avó. O fim de um relacionamento amoroso, uma desilusão amorosa, conflitos familiares, ou casamento em crise, conflito de gerações, pais com os filhos, com dificuldade de comunicação, de submissão dos filhos aos pais, instrução dos pais aos filhos. A chegada da velhice é uma crise exterior. O infortúnio das enfermidades, as doenças que nos acometem, as carências, as injustiças da vida, as coisas más que nos acontecem, as necessidades pelas quais passamos, são sinónimos de deserto. Mas nesse livro eu li uma frase de F.B. Meyer, um comentador. Ele tem alguns comentários bíblicos e ele diz assim, F.B. Meyer: é muitas vezes no deserto da vida que encontramos as palavras de Deus. Então foi no palco do deserto que a maior parte dos dramas bíblicos se desenrolou. A terra de Israel, a terra das Escrituras, podia manar leite e mel, mas também abrigava desertos como os da Judeia, o Negueb e a planície do Mar Morto. Além desses, outros desertos o cercavam: o da Arábia, o da Síria e o Sinai, ou Horeb. Algumas das mais fascinantes aventuras do homem com Deus aconteceram nos desertos. Neles, o povo de Israel presenciou milagres durante 40 anos e recebeu os mandamentos da lei. Ali, no deserto, aquele bando de fugitivos tornou-se uma nação e preparou-se para dar à humanidade as suas mais valiosas contribuições. No deserto, Davi escreveu a maior parte dos seus salmos, enquanto fugia das perseguições de Saul. Nesse lugar, Elias, o profeta, teve a sua visão mais profunda de Deus. No silêncio e provação das regiões desoladas, os grandes homens encontraram as revelações que transformaram a sua vida e forjaram a história. O deserto de Midian foi a escola de formação de Moisés. O da Arábia marcou o período da preparação de Paulo, e o da Judeia testemunhou o retiro de oração de Jesus. O Novo Testamento começa num deserto onde João Batista pregava a Cristo e Cristo foi batizado, e termina numa ilha deserta, onde o apóstolo João recebe a visão do Apocalipse. Algo interessante que eu li é que os telescópios, os maiores telescópios do mundo, eles estão instalados nos desertos. Isto porque os cientistas dizem que o melhor lugar, o lugar ideal para ver e ouvir o que se passa nos céus é no deserto. Estou convencido de que na vida espiritual, diz um comentador acerca dos desertos, alguém comentou sobre os desertos, também diz que a vida espiritual também é assim. Foi na escassez e sobriedade dos desertos, livres das distrações cotidianas e compulsoriamente voltados para o céu, que os homens tiveram as suas visões mais claras de Deus e ouviram a sua voz com maior nitidez. Sendo assim, não é de estranhar que ainda hoje, quando o Senhor nos quer ensinar as verdades mais difíceis e importantes, que Ele nos conduza aos desertos, aos momentos de crise. Se Deus nos quiser ensinar alguma coisa realmente importante, Ele vai nos provocar uma crise. Vai morrer alguém querido. Vamos perder alguma coisa de muito valor. Vamos ficar doentes. Vamos ficar com medo. Vamos ficar no escuro. Vamos sofrer. Se Deus nos quiser ensinar algo de grande valor, vamos passar pelo deserto.
Uma crise é ao mesmo tempo um perigo e uma oportunidade. É perigo porque realmente algumas pessoas são destruídas nessas crises e nesses desertos. É perigoso passar pelos desertos. Algumas pessoas não sobrevivem. A fé naufraga. O corpo não resiste. Os relacionamentos não resistem. É perigoso. Não podemos desejar o deserto, mas podemos esperar por ele. Ele vai acontecer. E vai haver aí, sem dúvida, uma separação entre quem é filho e quem não é filho. Quem é que vai entrar na terra prometida e quem vai ficar de fora da terra prometida. Porque quem é filho, quem crê, vai passar o rio e vai chegar à terra prometida, ao lugar de descanso. Hoje é momento de olhar para o versículo 7 de Deuteronômio 1 e aplicar à nossa vida em várias áreas que o Senhor quer mostrar. O versículo 7 diz: voltai-vos e parti. É um verbo que traz a ideia de arrependimento. Não é o principal verbo hebraico para traduzir essa ideia, mas é um verbo que dá a ideia de virar e afastar-se, tirar do caminho, esclarecer, desobstruir, retornar, mostrar sinais de volta. É virar as costas para um passado de incredulidade, de mentira, de imoralidade. É ser levado por alguém ou por algo a voltar-se para a verdade e para Deus. E essa foi a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos porque está próxima a terra prometida. Está próxima a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Arrependei-vos. Essa foi a mensagem de Josué para o povo. Purifiquem-se, santifiquem-se antes de atravessarmos este Jordão. Essa foi a mensagem de Jesus quando começou a pregar. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a mensagem dos apóstolos quando começaram a pregar em Atos 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos capítulo 3. Para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E esta é a realidade espiritual. O Salmo 78 descreve essa realidade no verso 34. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Então, quando começar a chegar a morte à nossa casa, quando começar a chegar o deserto à nossa família, é momento de buscar o Senhor. O verdadeiro povo de Deus vai buscar o Senhor. Arrependido, vai procurar a Deus. Essa foi a história de Israel e essa é a história do crente hoje. Arrependei-vos e convertei-vos e buscai o Senhor. E com este pano de fundo do deserto, é com esta imagem do Deuteronômio que o autor aos Hebreus escreve no capítulo 3, a partir do versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de facto todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa
da incredulidade. E é por isso que, à luz disto que estamos a ler, eu preciso decidir e eu quero decidir. E eu tenho decidido que eu vou parar de fazer aquilo que Deus já me mostrou que me faz mal. Eu vou parar de fazer aquilo que Deus já me mostrou que me prejudica, que prejudica o meu relacionamento com Ele e com pessoas que são importantes na minha vida. E eu vou parar de fazer isso. À luz desta imagem do deserto, desta imagem bíblica do que significa viver neste tabernáculo, nesta carne, eu preciso me decidir, eu preciso me comprometer. Eu vou parar de fazer aquilo que me prejudica, que prejudica o meu relacionamento com Deus e com pessoas importantes. Eu vou parar de comer, vou parar de beber, de ingerir, de inalar, de fumar aquilo que prejudica a minha saúde, que afeta a minha mente e que atrapalha o meu trabalho, o meu ministério, atrapalha os meus estudos. Eu vou parar. Por outro lado, eu vou perseverar em fazer aquilo que Deus já me mostrou que me faz bem. Aquilo que facilita o meu relacionamento com Ele. Que facilita o meu relacionamento com outras pessoas que são importantes na minha vida. Então eu vou fazer e vou perseverar. Custa. É difícil? É. Mas eu vou orar. Eu vou orar com fé e com devoção. Eu vou ler a Bíblia com regularidade e concentração. Eu vou comer de forma saudável. Eu vou exercitar o meu corpo. Eu vou dormir o suficiente e eu vou realizar a missão de fazer discípulos. Eu vou fazer. Eu preciso decidir. Eu vou fazer estas coisas. Versículo 8, Deuteronômio 1. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Entrai e possuí a terra. É isso que nós lemos em Hebreus, aos Hebreus. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Sejam obedientes, façam aquilo que vos mandam fazer. É Deus que mandou, então façam. Esforcem-se. Entrem na terra. Vivam como crentes. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Esforcem-se por entrar na terra das promessas. A mesma ideia em Lucas 16:16. Segundo de João, versículo 8, só tem um capítulo 1, versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Andar em coerência, acredita, então obedece. Luta, passa pelo deserto com fé. Acredita que Deus vai te levar à terra prometida. Alguém que está no deserto é alguém que tem sede e que tem fome de Deus. É alguém que se identifica com o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Alguém que está de além do Jordão, está no lado oriental, está no lado leste do Jordão. É alguém que diz ao Senhor, Tua graça é melhor do que a vida. Essa misericórdia e esse favor que há depois do rio, é isso que eu quero. Eu quero mais da presença de Cristo. Quero mais comunhão com o Teu Espírito. Eu quero mais do que eu terei no céu. É alguém que se identifica com o Salmo 42, que diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É alguém que quer Deus, quer a palavra de Deus, quer comunhão com Deus e com o povo de Deus. Não com o mundo e com os prazeres do mundo, mas quer Deus e os prazeres da terra prometida.
e da eternidade. É alguém que se identifica com o Salmo 143, verso 6, que diz: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Alguém que está no deserto, que está neste tabernáculo, e alguém que é de Deus, sente isto. Sente que não está onde deveria estar. Sente que precisa partir e estar com Cristo. Mas que enquanto está neste tabernáculo, nesta carne, neste corpo, tem uma missão para cumprir. É alguém que anseia por aquele lugar que Isaías descreve no capítulo 41. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente porém no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. O Salmo 107 descreve essa ideia de o que Deus transforma, a forma como Deus transforma a realidade espiritual. Salmo 107, versículo 4. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, descreve a experiência de Israel no deserto. Desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Por isso, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Esta é a imagem que nós temos do céu, que o Senhor Jesus nos dá por intermédio de João. Então me mostrou, capítulo 22 de Apocalipse, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma margem e outra margem do rio. Está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Ainda estamos deste lado do rio. Ainda não chegamos a este lugar. Ainda ansiamos por essa experiência. Mas vamos ouvir o que Deus nos está a querer dizer hoje. Vamos lembrar de que o deserto, ele serve como castigo, ele serve como prova e como humilhação. Ele serve para nos ensinar a ouvir, a obedecer, a andar de acordo com a palavra do Senhor. Ele serve para nos conduzir a caminhos de vida, a lugar de vida, desfrutar da vida eterna. E ao pensar nesta imagem da vida, eu lembrei de um cântico da minha infância. Ouvi a minha avó a cantar este lindo hino. A voz dela ainda está clara nos meus ouvidos. Vida encontrei em Cristo Jesus. É um hino talvez novo para a igreja aqui, mas é um hino bem antigo já, um cântico bem esclarecedor desta mudança que Deus é capaz de fazer nos nossos corações. Convido então a ficarem de pé para nós cantarmos este hino e terminarmos este momento da nossa exposição bíblica.
vida nova já. Vem, pecador, ó, vem já. Jesus teu ser dará, perdão terá, Deus me